O Brasil é um país verdadeiramente continental que tem construído de uma forma muito sólida a sua relação com a produção de vinhos de alta qualidade. Hoje eu selecionei 3 regiões que já são regiões clássicas no Brasil e te trouxe 3 indicações de vinho para você experimentar se ainda não conhece. Ou se conhece, experimenta de novo. Eu sou a Bê e o meu trabalho é fazer com que o vinho se torne parte das suas melhores experiências. Vou falar um negócio pra vocês, tá? Já é a 3ª vez que eu tento gravar esse vídeo, eu espero que dessa vez dê certo. Uma coisa que eu sempre menciono pros meus alunos dos cursos Wine TV é que quando você quer evitar errar na escolha de um vinho, você deve escolher a uva representativa daquele país. Então, por exemplo, se a gente pensa em Argentina, a gente pensa automaticamente em Malbec. No Chile, a gente tem a Carmenère, a Cabernet Sauvignon. Pensa em Califórnia, a gente vai também para Cabernet Sauvignon, Zinfandel. A gente tem a uva clássica do Uruguai, que é a Taná. Itália, a gente pensa em Sangiovese, enfim. E sempre que eu trago isso, os alunos me perguntam: B, qual então é a uva do Brasil? A verdade é que o Brasil é um país continental, então acaba sendo difícil a gente falar sobre uma única uva do Brasil. A gente tem vinhedos desde o extremo sul do Brasil, na região da Campanha, que faz divisa com o Uruguai, até vinhedos localizados em regiões do Nordeste, por exemplo, como o Vale do São Francisco. Existe uma extensão territorial aí muito grande. Então a gente vai precisar olhar para cada região de acordo com a sua especificidade e não para o Brasil de uma forma geral como um único país heterogêneo, porque a gente sabe que ele não é. Então hoje a gente vai falar sobre 3 regiões do Brasil que, ao meu ver, mais têm se destacado. E eu vou te contar qual que é a uva que tem se dado melhor em cada uma dessas regiões, para você poder conhecer os nossos clássicos do Brasil. Vamos começar falando da primeira denominação de origem oficialmente reconhecida do Brasil. DOVV, Denominação de Origem Vale dos Vinhedos. Você vai reconhecer essa denominação de origem por esse selo aqui. Essa região fica no Rio Grande do Sul, no que a gente chama de Serra Gaúcha, é um pedacinho ali da Serra Gaúcha, e lá existe uma produção muito grande da uva Merlot. Essa região trabalha com vinhos tintos, mas também faz vinhos brancos e espumantes. Para os vinhos tintos, a uva que mais se destaca é a uva Merlot. Para você ter noção da representatividade dessa uva nessa região, para um vinho receber o selo da DOVV, ele precisa ter, no mínimo, 60% de Merlot. Isso se ele for um blend, tá? Que é uma mistura ali de diferentes uvas. Se ele for um vinho varietal, que é um vinho de uma uva só, ele vai precisar ter pelo menos 85% de Merlot para poder levar no rótulo o nome da uva Merlot. E como que é esse vinho? A Merlot ela é uma uva bem característica por ser uma uva média. Enquanto a gente tem uvas, por exemplo, como a Malbec, a Cabernet Sauvignon, que elas são muito intensas, né? Principalmente em taninos, mas também em acidez, elas roubam bastante a cena ali do seu paladar. E outras uvas que são mais ligeiras, a gente pode falar assim. Eu vou citar a Pinot Noir por ser um exemplo clássico, mas é claro que a gente tem exemplos de Pinots que são diferentes, principalmente em regiões como a Borgonha. A Merlot ela é uma uva média, então ela tende a ter acidez média, taninos médios, e uma coisa característica dela é que ela tem um aveludado na boca. Ela é aquela uva que te abraça. É o estilo de vinho que eu costumo indicar para quando você está em casa assistindo um Netflix, naquele momento conforto, sabe? Então ela tem esse caráter aveludado, ela tem aromas de frutas vermelhas, um pouco de fruta preta, e um aroma também característico dela é um aroma de chocolate. Você até pode tentar harmonizar alguns vinhos de Merlot com chocolate, principalmente se for um chocolate mais aveludado, que não seja tão doce, pode funcionar. E os nossos exemplares aqui do Brasil, aqui do Vale dos Vinhedos, em qual medida eles são diferentes de outros vinhos de Merlot? Bom, aqui no Brasil a gente tem vinhos com bastante acidez, o que é legal, porque traz um frescor e evita que o vinho fique enjoativo, sabe?
Além disso, a gente costuma ter vinhos com muita fruta. Então, você ali tá sentindo o aroma de um vinho brasileiro, principalmente os vinhos ali do sul, você vai sentir aquela fruta gostosa, envolvente. A minha indicação, se você ainda não provou um DOVB ou se você já provou e quer experimentar mais um, quer relembrar como é este vinho aqui, que é o DNA da Pisato. Vou confessar para vocês que esse vinho é um dos meus vinhos brasileiros preferidos. Ele não é um vinho barato, tá? Ele tá na faixa dos 400 e poucos reais. Mas a boa notícia é que esse produtor aqui, a Pisato, é um baita produtor que trabalha muito bem nessa região. Então, se você não quiser investir nesse vinho aqui, que, ao meu ver, vale o investimento, mas tudo bem, se você não está pronto para isso agora, você pode investir na linha abaixo desse aqui, que é a linha Concentos, que está na faixa dos 100 e poucos reais, se não me engano, ou mesmo na linha de entrada deles, que é a linha Fausto. Esses vinhos de entrada, claro, eles vão ser um pouco mais simples, mas vão te entregar bastante qualidade, você vai conseguir entender como que é um Merlot do Vale dos Vinhedos. Esse vinho aqui e outros da Pisato estão na minha lista de indicações da Amazon. Essa lista está aqui embaixo nas recomendações, então confere lá para você conhecer um pouco mais sobre esse estilo de vinho. Vamos então para a segunda região clássica do Brasil e a gente já vai falar dela. Mas acho que já tá valendo o seu like nesse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, que toda semana a gente tem vídeo novo de vinho por aqui. A segunda região que a gente vai falar hoje não poderia ser outra senão a segunda denominação de origem oficialmente reconhecida aqui no Brasil. A denominação de origem Vale dos Vinhedos foi a primeira, ela foi reconhecida em 2012 e em 2022 veio a nossa segunda denominação de origem, que tem várias coisas legais sobre ela. Eu tô falando da região Altos de Pinto Bandeira. E o ponto mais legal aqui é que essa é a única denominação de origem fora da Europa específica de espumantes. Quando a gente falou sobre o Vale dos Vinhedos, eu comentei que lá se produz vinhos brancos, tintos, vinhos brancos, tintos e espumantes. Aqui não. Altos de Pinto Bandeira produz apenas espumantes. E pudera, né? Porque o Brasil já tem sido reconhecido como um grande produtor de espumantes há muito tempo. E essa denominação de origem veio para coroar essa nossa posição. Essa região, Altos de Pinto Bandeira, tá pertinho ali do Vale dos Vinhedos, também no Rio Grande do Sul. E lá você pode trabalhar com 3 uvas. A Chardonnay, a Pinot Noir, que são 2 uvas muito clássicas para fazer espumante, e tem uma terceira que se chama Riesling Itálico. Cuidado, porque essa uva não é a mesma uva da Riesling Renano, que é aquela uva típica da Alemanha, que faz vinhos com um aroma meio de gasolina. A gente está falando de outra uva que se chama Riesling Itálico, partilha ali do mesmo nome, que é uma uva usada principalmente para dar um complemento ali no volume do vinho. Por conta dessa característica, o uso dessa uva na região de Altos de Pinto Bandeira é limitado. Você pode usar no máximo 25% da Riesling Itálico, então a maior parte do seu espumante vai ser feito de Chardonnay e Pinot Noir. Os espumantes vão ser sempre feitos pelo método tradicional, então a fermentação vai acontecer aqui dentro da garrafa do espumante e você vai reconhecer esses espumantes por esse selo aqui. Essa é uma região que tem se desenvolvido e ainda há poucas vinícolas na região. Algumas vinícolas foram responsáveis por encabeçar aí o reconhecimento da denominação de origem e são as mais conhecidas, mais clássicas. A gente está falando da Família Gás, da Aurora, que tem vinhedos em Pinto Bandeira também, da Dom Giovanni e da Valmarino. Essas 4 vinícolas foram responsáveis por tomar a frente aí e liderar o reconhecimento da denominação de origem. E a minha indicação não poderia ser outra. Vamos falar de Família Gás. E esse rótulo aqui tá um pouco diferente,
Não sei se vocês vão conseguir ver por aí. Eu vou colocar aqui do lado o rótulo original desse espumante. Esse aqui é o Cave Amadeu Brut branco da família Gás. Mas ele tá com um rótulo diferente por um motivo muito especial. Esse foi o espumante servido no meu casamento e esse rótulo eu mandei fazer exclusivamente para a gente convidar os nossos padrinhos. Então tá escrito aqui a data do nosso casamento com a nossa identidade visual. Então foi um presente que a gente deu para os padrinhos, a gente guardou essa garrafa de recordação para vocês verem que eu gosto tanto desse vinho que eu usei nessa situação tão especial. Esse daqui é a linha de entrada da família Gás, tá? Você encontra aí para vender por uns R$80 nessa faixa. Mas esse é o típico produtor que você pode abrir a carteira sem medo, porque os espumantes deles, quanto mais você vai subindo em termos de preço, você vai subindo significativamente em termos de qualidade. Então pode investir nos outros espumantes da família Gás. Eles têm o Cave Gás Blanc de Blanc, que é maravilhoso. Eles têm um espumante feito com leveduras autóctones, que eu diria que é um dos melhores espumantes brasileiros que eu já provei na minha vida. Inclusive, esse produtor, para mim, faz os melhores espumantes do Brasil, o que quer dizer muita coisa, porque o Brasil, como eu mencionei, é um baita produtor de espumante. Então, se você ainda não conhece Família Gás, por favor, compra um agora, também tá nas indicações da Amazon que estão aqui embaixo e vai ser feliz com Família Gás. Por fim, vamos falar de uma região que, ao meu ver, já se tornou uma região clássica. E aí algumas pessoas talvez discordem de eu ter escolhido essa região como a terceira para falar aqui no nosso vídeo, mas esse canal aqui é meu, eu faço o que eu quiser. Talvez tenha tido um quê de pessoalidade aí, de gosto pessoal, para eu ter escolhido essa região como a terceira pra gente falar aqui. Mas eu vou falar dela e eu espero que você conheça essa região, ou se ainda não conhece, que você se sinta instigado a conhecê-la, porque os vinhos que estão sendo feitos nessas regiões, porque elas são meio que duas regiões, estão incríveis e particularmente é um estilo que me agrada muito. Eu estou falando dos Syrahs de São Paulo e Minas Gerais. E pra gente falar dessa região, eu vou te contar uma história. Aqui na região de São Paulo e Minas Gerais, eu falo aqui porque eu moro em São Paulo, a produção de vinho sempre foi uma coisa meio difícil, meio manca. Tinha ali a região de São Roque, que produz vinhos, ainda produz vinhos, mas nunca foram vinhos com tanto reconhecimento quanto os vinhos do Rio Grande do Sul. E começou-se a estudar ali o que poderia ser feito. Até que ali nos anos 2000, um agrônomo, o Murilo de Albuquerque Regina, ele teve uma ideia. Ele começou a observar ali como que a uva se portava, começou a observar o clima e ele identificou que na época da colheita da uva, que é ali mais ou menos entre fevereiro e março, tinha um problema por aqui. Quem mora em São Paulo ou em Minas vai entender. Chove muito nessa época. São aquelas chuvas de verão, as chuvas de março fechando o verão. Pois é, isso não é legal para a uva, porque quando você tem muita chuva na época da colheita, essa chuva vai parar na fruta, na uva, então ela fica inchada, o que pode dar um vinho aguado. A gente não quer isso. E aí ele identificou que, por outro lado, no inverno era seco, não chovia, e tinha uma coisa que a uva adora, que é uma alta variação de temperatura. Manhãs e noites frias e tardes normalmente ensolaradas, que vão ali ter uma temperatura um pouco maior. Daí ele pensou assim, e se a gente conseguisse inverter o ciclo da videira, né? Aquele ciclo dela brotar na primavera, se desenvolver e ter a colheita aí mais ou menos em fevereiro e março, se a gente conseguisse mudar para ter a colheita no inverno. Resumo da ópera, foi isso que ele fez, implementou essa ideia que se chama dupla poda e deu muito certo. Por esse método da dupla poda, a gente consegue inverter, ou melhor, atrasar um pouco o ciclo da videira para, ao invés de colher no verão,
colher no inverno, aproveitando dessas condições. De longe, a uva que se deu melhor aqui foi a uva Syrah. Tem outras uvas aqui na região também, Sauvignon Blanc, tem um pouco de Viognier, mas a Syrah de fato é a uva que se deu melhor. E a minha indicação aqui hoje é de uma vinícola que eu conheci não faz muito tempo e que me impressionou bastante com a qualidade dos vinhos deles, que é a Cave das Vertentes. Essa é uma vinícola que fica no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, que é uma região que já era conhecida pela produção de cafés. Eles decidiram produzir vinhos por lá e tem dado super certo. Eles têm 2 vinhos, esse aqui que é o Identidade e eles têm um outro Syrah também que se chama Essência. Esse vinho tem um custo-benefício excelente, esse aqui custa, se não me engano, R$150. E o Essência, que é um pouquinho mais simples, ele tem um pouco menos da presença da madeira em boca, ele tá na faixa dos R$130. Mas a entrega dele é de um vinho de valor bem superior. Então é o estilo de vinho que vale muito você conhecer. Bom, deu para conhecer um pouco dessa imensidão do nosso Brasil. É claro que ficaram faltando regiões. A gente poderia falar da Serra Catarinense, que tem produzido vinhos incríveis. Poderíamos falar do Vale de São Francisco e mesmo de outras regiões que têm pipocado por aí e têm produzido coisa muito legal. Mas esse vídeo ia ficar enorme, então eu quis selecionar essas 3 para trazer aqui para você. E me conta aqui embaixo se você curte esse tema de vinhos brasileiros, o que você quer saber, se você tem dúvida, quer conhecer mais sobre o nosso Brasil, coloca aqui que eu quero te conhecer melhor e entender o que você quer ver por aqui também. E não deixa de conferir os nossos outros vídeos aqui do canal e se inscrever também. Eu vejo você no próximo vídeo.